Fala Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não conhecia o canal, muito prazer, eu sou o Rudy Caro e eu falo de tecnologia aqui no YouTube. Então já se inscreve para você não perder nenhum review, nenhuma análise e para não perder os sorteios que a gente faz aqui no canal. E deixa o like, por favor, porque me ajuda bastante a propagar o meu trabalho aí no YouTube. E hoje teremos um review completo e bem detalhadinho do Xiaomi Mi AirDots versão Youth Edition, porque tem uma versão Pro desse fone, mas eu acho que esse fone aqui é uma das coisas mais baratas e mais sensacionais que eu já comprei da Xiaomi em toda a minha vida. Um fone que realmente aí tem uma proposta similar aos AirPods da Apple e tantos outros fones aí, como Gear Icon X, custando, sei lá, 400 vezes menos. Esses fones me surpreenderam muito, porque eles não parecem ter tanta qualidade, mas quando você coloca na orelha, você se espanta bastante com o que você ouve. E se você por um acaso estiver interessado em comprar um Mi AirDots, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uns links muito bacanas com desconto para você comprar o seu Mi AirDots na loja Banggood, que foi a loja da onde eu comprei o produto, onde eu achei ele pelo menor preço e com a entrega mais rápida. Link na descrição, precinho sensacional, e vamos para o review. Primeiramente, a gente tem que falar de design, tá? O Mi AirDots tem uma proposta bastante simples e que não tem nenhuma surpresa. É esse formatinho aí de concha, de estojinho. Parece um estojinho, uma case bem bonitinha, que tem a tampa com um tipo de plástico poroso, a parte de baixo com um tipo de plástico um pouquinho mais liso, na parte de baixo algumas inscrições da Xiaomi, indicando voltagens das quais o carregador aceita, e na parte de trás nós temos aqui a entrada micro USB. Não temos um botão de pareamento como a gente tem nos AirDots e nos outros fones, até porque a Xiaomi pensou nisso e para economizar dinheiro, ela tirou o botão. Mas fica tranquilo porque você pode parear sempre que você tirar o fone da caixa. Assim que você abre os AirDots, e é claro, aqui ó, se vocês conseguirem ver, é muito imperceptível, mas tem um loginho da Mi, da Xiaomi, que vocês conseguem ver aqui, bem imperceptível, é muito imperceptível mesmo, tá? Abrindo o estojinho, nós temos os dois Mi AirDots posicionados no seu case de carregamento. A luz vermelha indica piscando bem, é um LED bem levinho, tá? É um LED bem pequeno, mas é um LED que indica que ele está carregando. Só um dos dois vai indicar um LED vermelho, o LED vermelho piscando indica que o fone está carregando. Assim que você tira os fones da case e coloca eles sobre a mesa ou em qualquer lugar, os fones começam a parear automaticamente e essa luz começa a piscar em branco. Então você vê um LED piscando em branco, significa que os fones estão pareando. Sempre que você tirar esses fones, eles estarão pareando, então eles vão gastar mais bateria se não tiver no seu ouvido, tá? Esse fone, pra você não gastar muita bateria, eu sempre recomendo que ele seja dentro da case ou direto no seu ouvido, porque se deixou em cima da mesa e ele não tá pareado com nenhum smartphone perto de você, ele sempre estará pareando. Por exemplo, se você tiver o seu telefone por perto, eu tô com o Mi Mix 3 aqui, e o Bluetooth for desligado, automaticamente ele vai começar a querer parear com outro telefone, então o autopareamento é sempre ligado e não tem como você desligar isso aí. O estojo é bem simples, tem dois conectores de alumínio aqui de cada lado, esses conectores eles são magnéticos, não tem um ímã muito forte não, tá? Não é como nos AirPods que o ímã puxa pra baixo com toda a força, os ímãs são bem fraquinhos e se você não tomar cuidado, você pode sim perder o seu Mi AirDots, tá? Quando você coloca ele aqui na case, você pode até perceber que você pode virar de ponta cabeça que não cai, mas não é um ímã extremamente forte não, é um ímã levinho, então tem chance de você derrubar eles com uma certa facilidade. O estojo tende a pegar um pouco de sujeira, então recomendo que você sempre limpem, porque cera de ouvido cola na borrachinha e vai colar aqui dentro, então recomendo sempre que você mantenha ele fechadinho. Essa case aqui é muito bonitinha, extremamente leve, só que não tem nem 50 gramas na mão, e é uma case muito confortável para você colocar no bolso de boa, não esquenta, pode ficar tranquilo. A Xiaomi colocou esse enclosure de plástico para você não ter perigo de esquentar essa bateria e ela derreter, e esse case de 300 mAh consegue carregar aí por volta de 2 vezes o seu Mi AirDots por completo. E vamos às estrelas do show, que são esses pequenos Mi AirDots. São exatamente idênticos, tá? Lado esquerdo e lado direito são idênticos, não tem nenhuma diferença entre si, então dá pra falar de um só sem problema, tá? Na parte de cima nós temos o LEDzinho branco piscando, indicando que ele está querendo parear com algum telefone ou com algum computador, enfim, e nós temos na parte de cima um plástico um pouquinho mais transparente e fosco, que tem os comandos touchscreen. Então aqui é uma telinha touchscreen, não tem nenhuma coisa escrita, você não vai ter nenhum numeral e tal, mas é um sensorzinho touch, onde você pode dar comandos de toque, como 2 toques para play e pause, segura para ativar a Siri,
ou o Google Assistant, então é muito legal porque você pode usar a Siri dos iPhones. Vários fones de ouvido aí, por exemplo, como o Gear Icon X, não permitem o acesso à Siri, mas esse cara aqui, por algum motivo, consegue usar a Siri, achei bem legal. Segura a Siri ativa e você consegue falar com ela como se fossem os AirPods, cara. Esse cara consegue substituir praticamente 100% dos AirPods. Atende ligação, chama a Siri, é sensacional, tá? E aí você tem aqui esse touchscreen, onde você pode fazer assim para passar de música, dar 2 toques para play e pause, segurar para atender ligação, segurar para rejeitar a ligação. Na parte de cima nós temos um pequeno microfoninho em cada uma das unidades para fazer chamadas em estéreo, que é muito importante. O speaker, obviamente, aqui das borrachinhas, lado esquerdo e lado direito, com borrachinhas que vem na caixa. Na caixa vem um cabinho USB para você carregar e um par de borrachinhas extras, uma mais grossinha, uma fininha e uma desse tamanho que é a média, 3 borrachinhas. E na parte de trás nós temos um indicador aqui em cima de LR, que é bem fininho, não dá pra enxergar, e esse conector magnético para você fazer o carregamento. Os fones de ouvido no design são muito bonitinhos, tem um formato um pouco estranho de primeira quando você coloca, porque ele fica meio destacadinho, ele parece um feijãozinho na sua orelha, parece, sei lá, parece ter um bichinho na sua orelha, mas são fones bem confortáveis. As borrachas eu acho um pouco extremas, porque ou ela é muito grossa ou ela é muito fina, mas você pode, são borrachas normais, tá, de fone intra-auricular, então você consegue muito bem colocar a borracha que você quiser. Se você tiver borrachinhas aí mais confortáveis de outro fone de ouvido que você tenha, você pode colocar sem nenhum problema. Eles são fones com Bluetooth 5.0 e que agem independentemente um do outro. Então, por exemplo, você pode colocar um só na orelha e ouvir de boa e deixar o outro no bolso. Você pode dar para outra pessoa ouvir, você ouvir num fone e a outra pessoa ouvir no outro. Você pode colocar um na case e continuar com eles, e eles conversam entre si por Bluetooth 5.0. Então o Bluetooth 5.0 vai fazer com que os dois se conectem entre si e os dois se conectem com o seu celular, o que é muito interessante. E para você que é mais audiófilo e quer saber da parte técnica do fone, nós temos um fone bem interessante com drivers duplos dinâmicos, tá? São drivers muito interessantes, um driver fica na parte de baixo para retumbar os graves e o outro driver cuida dos médios e agudos. Nós temos um fone com frequência de 20 até 20.000 Hz, com drivers dinâmicos, com impedância de 16 ohms, de 15%, sensibilidade de 106 até 3 decibéis, 2 canais de som, é um som estéreo 2.1, e é uma... Cara, é interessante, porque assim, eu fiquei muito receoso com esse cara, achando que ele seria uma cópia muito barata dos AirPods e que teria um som horrível, como alguns outros fones da Blitzwolf que eu ouvi, ou alguns outros fones chineses de marca tipo a QCY, umas marcas genéricas pra caramba. Mas falando de som, eu me enganei bastante quando eu subestimei esse cara aqui. Ele tem drivers bem parecidos com alguns fones que a Xiaomi tem, como o Hybrid Pro, que são fones bem legais. Claro, não tem os mesmos drivers de grafeno do Hybrid Pro, mas são drivers muito bons e apresentaram um som interessantíssimo, tá? Não chega a ser um som hi-fi absurdo, mas é um som muito bacana 2.1 e eu gostei muito dos graves desse cara. Tem médios bem pronunciados, tem agudos bonitos, talvez não tenha um sub muito bom, talvez não seja aquele fone gravão, aquele fone que tem aquele grave encorpadaço, mas os graves são interessantes, dá pra ouvir bumbo muito bem, baixo muito bem, digamos que baixo e caixa das músicas fiquem bem bacanas, e é um fone com som muito equilibrado, tá? Ele não é tão alto quanto eu esperava que ele fosse, e claro que ele tem som bastante inferior aos AirPods, mas é um fone que eu diria que tem um som até parecido com alguns fones da Samsung ali, como o Level U Pro, que a Samsung cobra muito caro nele, e eu gostei mais do perfil de áudio desse cara aqui, que tem mais graves, que o Level U Pro da Samsung, que é um fone caro, é um fone que, enfim, é super gourmetizado. Gostei bastante. Na questão de conectividade, ele tem um certo delay às vezes, então quando você coloca na orelha e conecta com o celular, ele tem um certo delay. Aconteceu muitas vezes comigo de eu colocar os dois na orelha e só um deles tocar, e eu ficar, tipo, ouvindo só um deles, e aí, tipo, 2 segundos depois o outro resolveu acordar. Aconteceu bastante comigo, e eu sinto que eles demoram um pouco pra conversar entre si. Então vai, você dá play numa música, esse cara do direito começa a tocar antes, aí o esquerdo vai atrás. Ou tem dias que o fone esquerdo funciona e o direito para de funcionar completamente. Você pode resolver dando um tapinha no fone que ele vai acordar pra funcionar. Então eu acho que pela falta de sensores que os AirPods têm pra saber se estão na sua orelha, esse fone ele vai meio que pela
adivinhância, né? Então, tipo, você coloca na orelha, ele vai usar não tem nenhum sensor de proximidade, que ele vai tentar usar o sensor magnético, sei lá, pra saber se você tá com ele na orelha, mas não é muito fácil, tá? Talvez ele tenha algum sensor escondido de proximidade que eu não encontrei, mas se ele tem, os sensores de proximidade não funcionam tão bem, tá? Quando você tira um deles da orelha, a música não para de tocar, não tem essa função, e várias vezes eles tiveram esse pequeno delayzinho, mas é uma coisa que dá pra corrigir em 3 segundos de uso. Colocou os dois na orelha, sempre um vai tocar, se você esperar 1 segundo, o outro aparece. Se você não tiver paciência, você dá 2 toques no fone e ele funciona bem. Quanto a comandos, eu consegui dar comandos nele muito bem. 2 toques você pausa a música, 2 toques você resume ela. Se você segura, você consegue ativar o Google Assistant ou a Siri muito bem. E a Xiaomi até disse que logo num aplicativo que ela vai lançar para esses fones aqui, você vai poder fazer som binaural ou reproduzir som binaural. Para quem não sabe, som binaural ou fones binaurais são fones que tem um espectro todo 360 de áudio, que tem áudio Hi-Fi em 360 e que usam os microfones para ajudar a fazer esse efeito estéreo no som que eles tocam. Inclusive, eu acho um pouco difícil que essas 2 pecinhas aqui baratinhas toquem áudio binaural, mas enfim, talvez o que a Xiaomi faça é usar um cancelamento de ruído meio fake aí, ela vai tentar usar os 2 microfones ligados para coletar o som exterior e tentar cancelar o ruído, enfim. Eu não sei qual a jogada da Xiaomi aqui, me soou mais marketing do que tudo, mas se você tá procurando fones de ouvido que façam mais ou menos aí o que os AirPods façam, sem precisar de um estojo trambolhão, esse cara aqui é muito interessante. Eu vi alguns reviews por aí de fones da Blitzwolf que vocês pedem pra trazer no canal e tal. Já testei alguns fones da Blitzwolf e dessa QCY, não gostei de nenhum deles, mas esses caras aqui têm um som excelente. E agora, pra finalizar o review, eu quero só conversar com vocês sobre as diferenças que eu tive de diferentes dispositivos, porque esse cara usa o Bluetooth 5.0, então depende muito do seu smartphone para dar play na música, né? Então você precisa do smartphone para dar play na música e você precisa entender que alguns smartphones são muito diferentes dos outros quando a gente pensa em áudio. Eu fiz o teste tocando música com alguns smartphones diferentes e, para falar a verdade, eu usei 4 smartphones diferentes. Eu usei um smartphone da Xiaomi, o próprio Mi Mix 3, que é um smartphone da própria Xiaomi. Eu usei um iPhone, o iPhone XR, para tocar músicas nele. Usei o Galaxy S9 Plus, que não tá aqui na mesa. E usei um outro Android aqui, esse pá da Motorola, o Moto One que eu tinha aqui, eu usei para testar. E eu tenho certeza absoluta de que o som mudou drasticamente entre um e outro. Inclusive, uma das mudanças mais drásticas foi quando eu toquei no Apple e na Samsung. Eu percebi muito que o som, o Bluetooth aqui da Xiaomi é bom, só que a gente não tem um driver de áudio tão potente, a gente não tem um driver tão poderoso assim, e o som aqui ficou ok, legal, até um pouco mais baixo. Quando eu passei pro Galaxy S9 Plus ou pro iPhone, a diferença foi gritante, cara. O iPhone conseguiu reproduzir o som de uma forma bem mais alta, com bem mais graves, e o S9 Plus foi o vencedor, por incrível que pareça, reproduzindo o som com um grave até um pouco exageradinho, levando aí um pouco de vida aonde não tinha no áudio aqui. Então realmente façam o teste se vocês comprarem esse cara aqui. Depende muito do smartphone bacana. Se você tiver um Xiaomi intermediário, o som vai ser bom, mas se você tiver um top de linha ou um smartphone voltado para áudio, você vai ter a facilidade de usar toda a magia do Qualcomm aptX HD e vai conseguir usar bastante aqui. Eu reparei uma clara mudança de áudio, não é uma mudança absurda assim da água pro vinho, mas você sente um reforço de volume e graves, coisa que você nota nos Galaxies, nos iPhones, nos smartphones um pouco mais caros, que eu não notei no Mi Mix 3 e eu não notei nos outros smartphones que eu testei. Então, é interessante saber que você pode transformar um produto baratinho desse num substituto muito honesto para os AirPods. E se você me perguntasse, Rudy, eu compro esse cara aqui ou os AirPods? Bom, se você é o tipo de cara que faz esporte, se você quer realmente suar bastante com o aparelho e quer um áudio hi-fi de muita fidelidade, você vai ter que ir de AirPods com certeza, tá? Esse cara aqui tem uma leve proteção contra respingos, não vai deixar você suar muito e ele é a versão Youth, a versão jovem. Existe uma versão Pro desse cara aqui que parece os AirPods e que realmente aguenta IP5X, então você pode suar bastante. Não recomendo esse cara aqui caso você seja um cara tipo eu, que tem sudorese e sai pingando como se fosse aquela garrafa de Coca-Cola que você tirou da geladeira, mas talvez se você for um cara que não fique tão suado e não vai expor esse cara a coisas muito radicais,
vai funcionar muito bem. Se é um fone que você quer só pra ir trabalhar e tal, e ouvir música em casa, é sensacional. Tirando os probleminhas de pareamento e a ausência de uma assistente virtual em português que não fique falando na sua orelha, esses fones são extremamente interessantes e me surpreenderam pra caramba pelo preço, porque eles são muito baratinhos, cara. Eu vou deixar o link na descrição, confere o preço porque é ridiculamente barato. Você não paga nem R$320 num fone desse, e eles são muito bons. Eu não fui taxado, eu gostei muito porque além de você ter um fone que tem uma bateria bacana, tá? Você consegue reproduzir aí por umas 4 horas direto, sem parar. É só você colocar no estojinho, carrega eles e você consegue fazer 2 cargas inteiras, mais ou menos, com esse estojinho aqui. Estojinho leve, discreto, dá pra levar até no bolso da camisa e gostei bastante desse. Tô pra receber os fones Pro, quando receber os fones Pro eu faço review pra vocês. Se vocês gostaram de mais uma dessas análises aqui do canal TecNerd, deixem um like. Se tiver interesse em comprar, link na descrição pra vocês comprarem. Já sabem dos problemas, já sabem aí dos bugzinhos, mas mesmo com esses bugzinhos de falta de sincronização entre os dois que se resolvem com um tempinho de espera, eles são fones muito bons, tem um perfil de áudio muito interessante, quase tão bons quanto aqueles Hybrid Pro pra quem já testou da Xiaomi, e são fones muito decentes e que não parecem custar só isso aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.